Golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia e, como sempre, com muitas informações. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, vou trazer informações mais de bastidores aí, já de mercado da bola. A gente focou muito dentro do campo SAJD e tinha algumas informações aí de mercado da bola rolando, que eu juntei tudo para trazer para vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Então, ó, dedão no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, dá essa moral aí, ó. Parada é a seguinte. Primeiro, antes de eu falar um pouquinho de mercado da bola, eu vou deixar com vocês aí uma retratação pública. O Júlio Brandt processou o Levenciano por algumas calúnias que o Levenciano teria feito com ele. Ele ganhou o processo do Levenciano na justiça e ele teve que fazer uma... Não sei se o processo envolveu dinheiro, tá? Tô por fora, mas pelo menos uma retratação pública ocorreu no caso. Então o Levenciano teve que redigir uma cartinha e publicar lá no seu Instagram e o Júlio Brandt repostou no Instagram dele também. Eu vou ler para vocês o teor aí do pedido de desculpas do Levenciano ao Júlio Brandt. Eu, Luiz Roberto Levenciano, em razão de acordo celebrado nos autos do processo número 000-5477-56 de 2020, 8190209, em trâmite no 90º GCRIM, admito que reproduzi e difundi nas minhas redes sociais e em veículos de comunicação, sem a devida checagem, informações de âmbito pessoal e profissional sobre a pessoa de Júlio César Brandt de Almeida, razão pela qual me retrato publicamente pelo ocorrido. Esclareço ainda que não tenho qualquer indício de fato de que desabone a imagem de Júlio César Brandt de Almeida, pessoa íntegra, ética e ilibada, a quem peço sinceras desculpas, comprometendo-me a não mais realizar postagens com comentários ou insinuações que direta ou indiretamente possam desabonar a imagem ou a honra do mesmo. Bom, aproveitando, falando aí de declarações, o Germancano, atacante do Fluminense, tá voando nessa temporada, 39 gols marcados, é inclusive o artilheiro do Brasil na temporada. Ele participou de uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho e numa das perguntas ele foi perguntado sobre o Vasco e o Germancano desejou boa sorte ao Vasco, respondendo da seguinte maneira: falei outro dia com pessoas da imprensa, domingo é um jogo decisivo para o Vasco, tem uma história no Vasco, espero que possa subir. O Vasco é um time muito grande e que representa muitas coisas importantes no Brasil, espero que possa ganhar. Ele merece. Bom, agora vamos falar de 3 atletas aí que foram especulados no Vasco nessa semana. E eu nem falei nada aqui no canal não, porque eu falei, cara, deixa eu checar essas informações primeiro e depois eu trago pra galera. Vocês veem que eu procuro fazer um trabalho bem sério aqui no canal. Eu filtro e é aquilo que eu acho que não é necessário, eu acabo não trazendo, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre o Paulinho, né? Cria da nossa base, jogador do Bayer Leverkusen. Ele, Paulinho, deu uma entrevista cravando que não joga mais no Bayer Leverkusen, fica aí até o final do seu contrato, que é dia 30 de junho, mas ele, Paulinho, confirmou que a partir de janeiro ele faz um pré-contrato com alguma equipe e vai sair de graça do Bayer Leverkusen a partir do meio do ano que vem. E aí a imprensa brasileira começou a ligar o nome do Paulinho ao Atlético Mineiro e ao Palmeiras. Eu vou trazer para vocês 2 informações aqui, ó. A primeira do lance. De acordo com a Sky Sport, o desejo do atacante em defender o Palmeiras faz com que o Alviverde largue na frente pela contratação. O jornal também cita o forte interesse do Atlético Mineiro. Em momento algum aqui o jornal diz de que está acertado. Ele diz que o Paulinho teria interesse em jogar pelo Palmeiras e por esse motivo, né, o Palmeiras largaria na frente. Lembrando que não tem nenhuma fala do Paulinho nesse sentido. Agora uma outra situação, já envolvendo o Atlético Mineiro. Ó. Paulinho será o primeiro reforço do Galo para 2023. A informação é de Thiago Fernandes, é que o atleta não recebeu o contato do Palmeiras e já tem um acordo verbal com o Galo e pretende cumpri-lo. Tem um trecho aqui dos donos da bola lá de Minas Gerais, não vou passar para vocês aqui porque pode ter direito autoral, mas, de fato, o Atlético Mineiro apresentou um projeto para o Paulinho já tem um tempinho. Daí dizer que está acertado já é demais. Até porque
O Paulinho é atleta do Carlos Leite. E depois do nome do seu atleta ficar sendo vinculado no Atlético Mineiro, no Palmeiras, liga-se muito também o nome dele ao Vasco. O próprio Carlos Leite, através do Instagram da Carlos Leite Sport Manager, trouxe a seguinte declaração, uma nota oficial. O atleta Paulinho tem contrato em vigor com o Bayer Leverkusen até 30 de junho de 2023 e não negocia com nenhum clube no momento. Então, Carlos Leite jogou aí um balde de água fria e crava. O Paulinho não negocia com ninguém. Quem estiver dizendo aí que tá acertado, de que tá em negociação, de que ele vai para cá, de que ele vai para lá, não procede essa informação. E, inclusive, eu achei muito estranho aí, né? Porque a 777 já manifestou interesse no atleta, pessoas do Vasco já confirmaram isso e estão ligando o nome do Paulinho ao Palmeiras Atlético sem citar o Vasco. Então eu acredito que finalizando o Brasileiro agora da Série B, o Vasco, se Deus quiser, indo para a primeira divisão, o Vasco vai bater um fio na situação do Paulinho. O atleta tem desejo sim de jogar no Vasco, vindo ao Brasil, obviamente que a prioridade é o Vasco, não à toa nas suas férias, ele veio visitar o Vasco, não me recordo agora em qual jogo da Série B, mas ele teve lá, assistiu um jogo e sempre deixa claro o seu desejo de caso um dia retorne ao Brasil, o Vasco teria prioridade. Em momento algum ele cravou que volta ao Brasil. Ele diz que deixa a janela brasileira como possibilidade em aberto, mas obviamente que a prioridade dele é seguir na Europa. Então essa situação de Paulinho vai para cá, Paulinho vai para lá, por hora é muito chute. E sobre o Vasco pode sim entrar pesado, caso confirme o retorno para a Série A. Ficando na Série B, aí eu acho que a situação fica um pouco mais difícil. Beleza? Vamos virar agora a chavinha e vamos falar de outros dois atletas aí. Inclusive, dois atletas do Atlético Goianiense. O nome do atacante de beirada, Wellington Rato, e o zagueiro Lucas Gasal, ambos aí do Atlético Goianiense. Acredito que o nome dos dois atletas estão sendo ligados ao Vasco pelo Jorginho ter treinado o Atlético Goianiense recentemente, antes de vir ao Vasco da Gama. O Wellington Rato é o principal atacante e principal jogador do Atlético Goianiense na temporada, mas inclusive em apuração dos companheiros do torcedores.com, de pronto o Vasco já negou, falou que não tem interesse nos atletas e tampouco sequer abriu negociação. E o próprio Vasco acredita que estão ligando o nome aos atletas por causa do Jorginho. Jorginho que inclusive dificilmente ficará no Vasco, mesmo caso o Vasco confirme acesso à primeira divisão. A informação de que o Vasco teria interesse era do Jorge Nicola. Outro jogador que o Nicola especulou no Vasco é o goleiro Walter, goleiro que hoje tem 34 anos de idade, defende o Cuiabá que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, conseguiu sair da zona nessa rodada agora com a vitória sobre o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Ele tem contrato com o Atlético, com o Cuiabá até o final da temporada, com possibilidade de renovação automática, caso a equipe permaneça na primeira divisão, e outra cláusula era ele jogar 60% dos jogos, coisa que inclusive ele cumpriu na temporada. Mas em caso de rebaixamento, o jogador não deve ficar na equipe dos Dourados. Jogador que tem uma passagem brilhante aí pelo Corinthians. O nome dele, segundo o Nicola, estaria no radar do Vasco, do São Paulo e também de uma outra equipe agora que me fugiu o nome, mas são 3 equipes que o Nicola estaria ligando o nome do jogador. Na minha opinião, mais um chute do Nicola. O Vasco deve trazer um goleiro de mais peso. O Walter é um ótimo goleiro, excelente goleiro, mas seria um goleiro para compor grupo. Acredito que para compor grupo já temos o Thiago Rodrigues. Não seria o Walter para chegar e ser o camisa 1 do Vasco da Gama, beleza? E agora uma informação que vem de um jornal muito conceituado, esse sim tem uma credibilidade muito grande, é a Gaúcha, a 0 Hora, lá do Rio Grande do Sul. E segundo apurou a Gaúcha, o Renato Portaluppi, que deve renovar o seu contrato com o Grêmio, tem eleições no Grêmio agora no final do ano. O Renato já conversou com as duas correntes mais fortes do Grêmio para ganhar as eleições e ambas querem manter o Renato. Então o Renato inclusive entregou essa semana agora uma lista de reforços para a próxima temporada. E alguns nomes já estão vazando. E segundo a Gaúcha, um dos nomes é o Nenê. Eu vou trazer para vocês a matéria agora aqui, ó. Apesar do técnico Renato Portaluppi não ter tornado pública
a lista de reforços que será apresentada ao futuro presidente do Grêmio, os nomes começam a vazar. Entre os possíveis indicados para a temporada 2023 está o meia Nenê do Vasco, conforme apurou a Gazeta Zero Hora. O treinador conversou recentemente com um atleta de 41 anos que vive seus últimos dias de contrato com o clube carioca. Um dos líderes do vestiário vascaíno, o jogador manifestou que gostaria de permanecer em São Januário, mas tem futuro incerto devido à transição do clube, que foi comprado pela 777 e se transformará em SAF. Além disso, o time comandado por Jorginho decide nesse domingo o seu acesso contra o Ituano fora de casa. Sabedor da situação financeira do clube, o objetivo de Renato é indicar jogadores que estejam no fim de contrato em seus clubes, como é o caso dos laterais Rodinei do Flamengo e Reinaldo do São Paulo. São 3 nomes que vazaram: Nenê, Reinaldo e Rodinei. Nenê, inclusive, já foi elogiado publicamente por Renato quando do seu retorno à Arena, em setembro deste ano, quando o tricolor venceu por 2-1 de virada. Na mesma partida, o treinador foi flagrado pelas câmeras da televisão conversando ao pé do ouvido com o meio-campista. E aí tem um depoimento do Renato elogiando o Nenê na entrevista coletiva. Evitamos que principalmente o Nenê pudesse jogar, porque ele desequilibra bastante. Procurei juntar as nossas linhas e o Nenê é um jogador muito perigoso, que gosta muito de jogar nas costas dos volantes. Neutralizamos praticamente esta jogada do Vasco. Mesmo que já esteja projetando a busca de contratações para a próxima temporada, Renato ainda não definiu sua permanência no tricolor na próxima temporada. Após a vitória sobre o Brusque nesta quinta-feira, que encerrou a participação do Grêmio na Série B. O Grêmio jogou ontem e venceu por 3-0 o Brusque, que já está rebaixado para a terceira divisão. O Nenê deixa sempre claro nas entrevistas coletivas que ele tem interesse de, no mínimo, jogar mais uma temporada. Então, caso o Vasco bata o pé de que realmente não quer contar com ele para o ano que vem, é bem provável que o Nenê acabe indo para uma outra equipe, porque ele quer jogar mais uma temporada e se sente bem. Ele até brinca de que ficando no Vasco e indo para a Libertadores, ele ainda ficaria para 2024. O Nenê, apesar de 41 indo para 42 ano que vem, ele não quer se aposentar ainda, beleza? Enfim. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, bem cedinho, eu chego aí com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!